noite, amores e amados, tudo bem com vocês? E aí, como é que foi o seu final de semana? Ficou com a família? Passeou? Ficou de boa, sem fazer absolutamente nada? Porque isso é bom também de vez em quando, né, gente? O ócio, sabe o ócio criativo? A gente não fica preocupado com nada, não faz nada e pode, de repente, ter momentos de muito prazer, ok? Vamos lá. Das perguntas que eu selecionei hoje, né? Então, a primeira, da Aneli, acho que é isso, Aneli, de Piracicaba. Aneli, muito obrigada pela sua participação, ok? A pergunta da Aneli é o seguinte: é possível um homem fingir orgasmo? Então, Aneli, se você tem essa dúvida, né, me faz pensar se você já viveu essa experiência, se você acredita que o seu parceiro possa estar fazendo isso, mas a resposta é sim, tem como um homem fingir que está tendo orgasmo, principalmente se ele estiver usando o preservativo. Oi, Deu, boa noite. E aí, amiga, tá 100% já? Um beijo para você, Deu. Então, é possível fingir, principalmente se ele estiver usando o preservativo, né? Porque ele tem como, no momento, disfarçar na hora de tirar o preservativo e você não perceber se ele teve orgasmo ou se ele ejaculou. Lembrando sempre, orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra coisa, tá? O homem, ele pode ter ejaculação sem orgasmo e ele pode ter orgasmo sem ejaculação. Então, a ejaculação é a resposta fisiológica e o orgasmo é a sensação psíquica de prazer, ok? Tanto que homens que, por exemplo, que apresentem câncer de próstata e é necessário retirar a próstata por conta do câncer, ele continua capaz de ter orgasmo, mas ele não mais tem ejaculação. Agora, Aneli, é a questão, a pergunta que você faz é assim: será que você acha que o seu parceiro está fingindo o orgasmo? Por que ele faria isso, né? O que faz você pensar que ele faria isso? Como que é a comunicação de vocês? Como é que está o relacionamento de vocês? Que importância você dá para essa questão do orgasmo do seu parceiro? Vocês falam sobre isso? Então, muitas vezes, é importante a gente refletir por que a gente está desconfiado de alguma coisa, por que isso tem tanta importância para nós e, principalmente, porque eu não consigo falar com a minha parceria a respeito do tema. Tá? Porque, no mínimo, seria uma conversa bastante interessante para entender como cada um tem prazer nessa relação sexual, se estão tendo prazer nessa relação sexual, como que é a comunicação desse casal, enfim. Então, vale a pena investigar um pouquinho melhor, sentar com o seu parceiro para conversar a respeito. Combinado? Mais uma questão. Aqui. Que eu me perco nos números das questões. Aqui, achei. Yara, de Mojimirim. Yara, um grande beijo para você, muito obrigada pela sua participação. A Yara está falando o seguinte: ela namora há 1 ano e já terminou e voltou várias vezes com esse mesmo parceiro. Ele é possessivo e muito ciumento. Ela diz assim: sei que não me faz bem, mas não consigo ficar longe dele. Por que isso acontece? Olha, Yara, essa é uma pergunta muito complexa, né? A gente precisaria realmente de um pouco mais de tempo para poder investigar essa sua dependência, essa sua necessidade. Por que você mantém um relacionamento que reconhecidamente você sabe que te faz mal, que não é saudável por você, mas você não consegue se desvincular? Então, algumas questões vale a pena você começar a refletir e pesquisar. Qual é a representação desse parceiro na sua vida, né? Nesse relacionamento de vocês dois, que eu não sei quanto... 1 ano, né? 1 ano. 1 ano de relacionamento, né? O que vocês viveram nesse período? As brigas ou as divergências, as discussões são sempre pelos ciúmes e por ele ser possessivo? Como é que você reage nessas situações? Como é que vocês conversam sobre esse comportamento dele? Então, são perguntas que você precisa se fazer e, assim... O que te faz manter um relacionamento que é nocivo, né? Se você sabe que não te faz bem, por que você permanece? Então, qual é o tipo de dependência que você tem dessa figura,
dessa pessoa? Quais são os seus medos? Você tem medo de ficar sozinha? Você não acredita que você seja capaz de ter uma outra pessoa, de conquistar uma outra pessoa? Você não se considera merecedora de um relacionamento satisfatório, prazeroso? Gente, pode parecer incrível, mas essas perguntas, elas são super pertinentes. Porque muitas vezes a pessoa mantém um relacionamento nocivo, um relacionamento ruim para ela, né? Por conta dessas questões, por não acreditar que exista nada melhor do que esse relacionamento, por não se considerar capaz de ter uma parceria que seja saudável, que te faça feliz, que te faça bem. E por incrível que pareça, muitas pessoas se habituam, se acostumam a algo ruim, a manter um relacionamento ruim, por dependência financeira, dependência emocional, enfim, por N situações que possam influenciar. Então, quando você diz, ele é possessivo e muito ciumento, né? Isso deve ser um gerador de conflito, de discussões entre vocês, e que você não consegue ficar longe dele, né? Então, essa atração pelo problema, essa manutenção de conflitos, de relacionamento que traz esse problema, esse desgaste, vale a pena você estar investigando. Eu só posso dizer o seguinte, Ara, se você mantém um relacionamento que não te faz bem e não consegue se desvincular dele, no mínimo você precisa de ajuda. Eu acho que é um momento oportuno, um momento muito bom para você começar a pensar em fazer terapia, tá? Isso pode te ajudar a compreender melhor o que te mantém atrelada a esse relacionamento e pode fazer você enxergar com mais clareza e decidir pelo seu bem-estar, decidir pela sua felicidade, que eu acho que é o primordial, é o mais importante. E você sabe que você não está bem, ok? Mais uma questão agora do Carlos Henrique de Piracicaba. Carlos Henrique, muito obrigada pela sua participação. O Carlos Henrique diz o seguinte: parabéns pela sua participação no programa de TV e por suas transmissões às segundas-feiras. Com certeza ajuda muito. Muito obrigada pelo reconhecimento, Carlos Henrique. Eu fico feliz de poder estar alcançando um dos meus objetivos com esse trabalho, que realmente é ter contato com o maior número possível de pessoas, é poder chegar mais perto de um número cada vez maior de pessoas e, de alguma maneira, esclarecer, orientar, ou, no mínimo, fazê-los refletir a respeito da condição que você tem hoje e o que você está buscando, né? Porque se nós não temos a possibilidade, né, de um processo terapêutico aqui, eu posso fazer você enxergar que você precisa buscar ajuda profissional. Ou às vezes não, às vezes é só uma dúvida que você tem, não tem para quem perguntar, e aqui você tem um especialista para estar tirando a sua dúvida, para estar esclarecendo. Muito obrigada pelo elogio, eu acho que reforço positivo é sempre muito bom, né? Quando a gente tem um objetivo e a gente busca realizar esse objetivo, nós temos o nosso próprio reforço. Mas quando esse reforço vem do externo, vem de fora, faz muito bem. Muito obrigada pelo reconhecimento. Agora vamos à sua pergunta. Tenho 34 anos e muita dificuldade para manter a ereção. Isso me deixa muito mal e não entendo por quê. Como tratar? Vamos tentar entender melhor por que isso está acontecendo. Carlos Henrique, veja só, 34 anos você é um homem jovem, tá? A gente precisa saber como é que está a sua parte orgânica, a sua parte física. Você já fez uma avaliação urológica? Você já buscou o seu médico urologista para fazer um check-up, né, para ver se o seu organismo está funcionando bem? Você tem alguma doença como diabetes? Você tem alguma dependência de substância? Você usa medicamento antidepressivo, ansiolítico ou hipertensivo? Quer dizer, existem um sem número de fatores que podem influenciar. E eu, como profissional, faço o seguinte: quando um paciente chega com uma queixa como a sua no meu consultório, o meu primeiro procedimento é saber se organicamente, se fisicamente o paciente está ok, tá? Para a gente não ficar queimando tempo, energia à toa. Então, depois que o paciente faz essa avaliação orgânica, essa avaliação física, e está caracterizado que essa parte está ok, então nós vamos trabalhar os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos. Como eu disse, você tem 34 anos, é um homem jovem. Teoricamente, não estaria apresentando essa dificuldade. Mas aí nós vamos às questões emocionais. Você fica muito ansioso, muito preocupado com a sua performance sexual? A parceria. Oi, Cris.
Boa noite, um beijo para você. A parceria que você tem, ela te deixa à vontade, ela é sintonizada, vocês têm uma boa comunicação, a atividade sexual é prazerosa, ela te cobra, né? Ela te pressiona. Nos aspectos emocionais, todos esses fatores podem influenciar. Existe um aspecto que eu considero importante, que é assim, o que a gente chama de ansiedade de desempenho. Muitos homens podem desenvolver essa ansiedade por uma simples falha. Então, num dado momento, sei lá, ele pode ter bebido um pouco a mais, ou ele pode ter estado muito cansado, um dia muito exaustivo no trabalho, e foi ter a relação sexual e perdeu a ereção. Ou não conseguiu ter a ereção para manter um intercurso sexual. E só uma única falha é suficiente para ele considerar que ele tem um problema. Não, gente, não é assim. Os homens também podem ficar cansados, os homens também podem não estar dispostos à atividade sexual, os homens também podem ter dor de cabeça, os homens podem estar num dia não muito bom, tá? Essa ideia pré-concebida de que o homem tem que estar disponível sexualmente 24 horas por dia é mito, ok? Então, vamos lá, Carlos Henrique. Para pensar um pouquinho. Que tipo de parceria você tem? Você se sente seguro nessa parceria? Né? O sexo com essa parceria é bom? O que te preocupa? Do que você tem medo? Tá? Esses são pontos importantes para você poder avaliar. Porque, veja, uma única falha é suficiente para desenvolver um problema. Mas se ele é recorrente, né, como qualquer problema de saúde, ele vai cronificando, ele vai ficando mais grave, mais sério. Então, aí você precisa de ajuda profissional. Porque, eu não sei, você não relata aqui na sua pergunta há quanto tempo você está apresentando essa dificuldade. Mas é importante você avaliar com um profissional especialista em sexualidade humana. Depois, claro, saber se seu organismo está ok, se está tudo em ordem. Entendeu, Carlos? Ok? Faça isso e depois dá um retorno para nós, né? Diga para nós se você foi realmente verificar, se a parte orgânica está ok. Vai ser legal ter um retorno seu, combinado? Um beijo para você. Mais uma questão. Olha, gente, eu vou fazer o meu melhor, mas realmente são muitas questões. Ele colocou aqui só Zé, de Americana. Não sei, me pareceu assim que talvez ele não quisesse se identificar. Muito importante, tá? As pessoas que não querem se identificar para fazer pergunta, não tem problema, gente. O importante, o meu objetivo aqui é ter a sua pergunta, ter a sua dúvida respondida, esclarecida, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. Não me interessa quem está fazendo a pergunta, ok? Então, muitas pessoas, quando a gente fala de sexualidade, ainda tem dificuldade para se mostrar, para aparecer, para reconhecer que tem uma dificuldade, como tantas pessoas têm, muito mais do que vocês imaginam. Oi, Chiquinho, um beijo para você. Obrigada, amor. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu reconhecimento, viu? Valeu. Eu também gosto muito de você. Um beijo. Então, a gente precisa estar observando essas questões, tá? E aí depois você dá um retorno para nós, combinado? Ok. Não, agora eu já estava na outra questão, né? Eu fico entusiasmado, vou falar com a pessoa que está mandando mensagem e aí eu me perco aqui. Então, o Zé, que eu acho que não estava querendo se identificar. A pergunta dele é assim: fumo narguile ou narguilé? Algumas pessoas falam narguile, outras pessoas falam narguilé. Enfim, fumo narguile em casa com meus amigos e meus pais não ligam. Meu pai até fuma junto, mas dizem que não querem saber de eu fumar maconha. Não é meio confuso isso? Nossa, essa é uma pergunta que dá pano para manga, né? Vamos combinar o seguinte. O que passa pela sua cabeça? Será que você está entendendo o seguinte? Já que eu posso fumar narguilé em casa, meus pais aceitam, e meu pai até fuma comigo, tipo assim, meu parceiro, né, nessa empreitada, então eu posso qualquer coisa, eles não vão se incomodar com mais nada e não tem limite. Por que é uma questão complicada? Porque muitos pais, né, reprimem qualquer tipo de uso, seja de narguilé, que muitos jovens dizem, mas não faz mal, é só um arzinho, é só um aromazinho, não faz mal. Pesquise, tá? Busque pesquisar seriamente a respeito dos efeitos. Eu, como profissional, não acredito que não tem efeito nenhum. Mas quando a gente vai lidar com adolescente ou com
jovens, né, e que a gente tenta se posicionar e mostrar para ele as consequências que podem ter, é a mesma coisa de maconha. Então, tem muitos que falam, não, é medicinal, é terapêutico, é usado para tratar determinadas doenças. Então, gente, eu penso assim, né, quando os pais permitem, dão a liberdade e aceitam fazer uso, né, como do narguilé, é muito importante que se esclareça, que se converse com os filhos os limites, tá? E que busque nessa comunicação, nessa educação, o que realmente se considera que é possível e que não é possível. Mas não entenda que você pode tudo e que absolutamente nada faz mal. Mesmo que tenha um precedente, mesmo que abra um espaço, qualquer droga, seja ela lícita ou ilícita, ela vai trazer algum tipo de consequência, vai trazer algum tipo de efeito, né? Eu acho que essa pergunta que você faz, Zé, ela atinge um número muito grande de pessoas, principalmente a moçadinha, que vê no uso do narguilé como uma coisa realmente tranquila, sem maiores consequências. A minha preocupação é sempre assim, o que isso vai representar depois, né? Como você vê isso, porque a sua confusão está exatamente assim. Na sua pergunta, você diz assim, se eu posso fumar narguilé, por que eu não posso fumar maconha? Então, você entende que é tudo a mesma coisa. Então, vale a pena sentar com os seus pais e conversar. Já que eles deram essa liberdade, esse espaço, né? E seu pai até fuma com você, então vale a pena sentar e conversar. Mas pesquisem, ok? Pesquisem. Não vão nessa onda de que o amigo falou, bobagem, é tudo lindo, maravilhoso. Não, pesquise, veja se realmente não tem efeito nenhum. Para qualquer tipo de droga, seja ela mais leve ou mais pesada. Combinados? Porque eu não vou ser hipócrita e dizer que a sensação não é boa. Né? Toda droga, se não fosse uma sensação boa, as pessoas não se viciavam, não se tornavam adictas. Então, você precisa pesquisar. Combinado? Mais uma pergunta. Olha, uma pergunta de Pedreira. Catarina de Pedreira. Catarina, um grande beijo para você. Muito obrigada pela sua participação. A Catarina diz o seguinte, quando tinha 10 anos, fui abusada por um amigo do meu pai. Hoje tenho 23 anos e não consigo sair com ninguém. Mas não me lembro de ter havido penetração, foi só toque, e ele colocou o pênis em minha boca. Será que nunca vou me livrar disso? Nossa, Catarina, poxa vida, hoje tem questões realmente bastante importantes e que, com certeza, quantas pessoas não devem estar ouvindo isso e se identificando de alguma forma. Vamos tentar estruturar essa resposta. É muito comum, Catarina, muito comum, eu receber pacientes em consultório que na infância, né, na tenra infância, no início da adolescência, sofreram algum tipo de abuso, né, algum toque, enfim. E isso é muito variável no que se refere às pessoas que cometem esse tipo de abuso, que vai desde um vizinho, um amigo da família, ou mesmo pessoas da própria família. Então, eu já tive situações de pacientes que foi um tio, foi um primo, foi o pai, foi o irmão. Então, é muito mais comum a gente ouvir relatos de abuso por parte de uma figura masculina do que de uma figura feminina. Oi, Rô, boa noite, tudo bem? Então, quando isso acontece, é difícil você imaginar as consequências que isso vai trazer para essa pessoa na vida adulta, ou mesmo, né, no período que ocorre esse tipo de abuso. E não é simplesmente a penetração que pode causar estragos, tá? Quando a gente fala da parte emocional, o fato de você estar sendo tocada por um adulto, né, de uma forma íntima, né, porque na infância você não tem a compreensão de que aquilo é um gesto sexual, muitas vezes a criança interpreta como um carinho, como uma demonstração de afeto, e muitos adultos acabam abusando dessa confiança da criança, né? Então, é muito importante que você entenda o seguinte, algumas pessoas vão ter sequelas graves, né? Mesmo sendo um abuso sem penetração, né? E tem pessoas que conseguem elaborar melhor essa experiência e não tem tantas consequências, mas consequências sempre
existem. E muitas afetam o desenvolvimento sexual dessa pessoa, né? Então, veja só, você disse que tem 23 anos, isso aconteceu quando você tinha 10, e até hoje você não consegue se relacionar. O que a gente deduz disso? Que você não elaborou essa experiência, que isso te afeta muito e que impede que você tenha um relacionamento. Então, isso pode ter desencadeado uma desconfiança à figura masculina, isso pode ter desencadeado uma insegurança, isso pode ter desenvolvido em você um sentimento de raiva, de revolta. Quer dizer, emocionalmente, você pode ter contido um bocado de sentimentos. Por isso é importante buscar ajuda profissional. Tá? Nesse caso, a gente percebe que o que você apresenta de consequência é primordialmente emocional, visto a experiência que você sofreu, ok? Então, é preciso identificar. Seus pais ficaram sabendo disso? Né? Esse amigo do seu pai permaneceu na convivência de vocês por muito tempo? Quantas vezes isso ocorreu? Né? Como que você se comportou depois disso? Você teve mudança de comportamento, enfim, como que foi todo esse processo? O que dá para perceber é que até hoje você não se recuperou dessa experiência. E não precisa ser várias, tá, gente? Uma única experiência de abuso pode ocasionar trauma psicológico. Então, Catarina, vá buscar ajuda profissional, ok? Vá entender e elaborar essa experiência. E eu vou te dizer, você é capaz de superar, você é capaz de ser feliz, de se relacionar, de ser bem-sucedida em seus relacionamentos, mas você precisa tratar isso, você precisa se livrar desse registro negativo, dessa experiência que você viveu, para que você possa seguir a sua vida. Mas não perca mais tempo, porque já foram muitos anos e você continua estacionada, você continua travada, você continua com medo de se relacionar. Combinado? É sempre uma situação que mobiliza muito qualquer tipo de abuso, né? E eu sempre coloco que abuso deve ser denunciado, de qualquer ordem, de qualquer tipo, com criança, com adolescente, com mulheres, muitas vezes mulheres que são casadas são abusadas, violentadas pelo parceiro e acham que está dentro do contrato de casamento. Não está. Se você diz não e é forçada a manter relação sexual, a meu ver, isso é um estupro. Então, tem que ser denunciado o agressor, seja ele quem for. Então, não é a vítima quem tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é o agressor por um ato tão covarde, ok? Mais uma pergunta? Nossa, já? E aí, minha assistente? Nossa, 8:55. Bom, deixa eu ver quantas ainda tem para hoje. Vixe. Bom, vamos tentar, ok? Vou ver o que eu consigo fazer de resposta. Passa tão rápido, né, gente? É a minha impressão. A pessoa fica tão entusiasmada, assim, querendo responder tudo, que eu nem vejo o tempo passar. E já foram 25 minutos. Vou ver se eu consigo responder um pouco mais de questões. Ricardo, de Minas Gerais. Ah, que legal. Eu fico tão feliz que a gente está tendo esse alcance, né? Saindo da nossa região, saindo do nosso estado. Gente, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela participação. Fico muito feliz. Que bom saber que existem pessoas tão longe, né? Que estão assistindo e que estão participando. Legal mesmo. Obrigada, Ricardo, pela sua participação. Então, ele diz o seguinte: sou casado há 6 anos. Minha esposa quer muito ter filho e eu não quero de jeito algum. Temos brigado muito por causa disso. Como convencê-la a desistir da ideia? Rapaz, como assim? Convencê-la a desistir da ideia? Não, não é assim que a banda toca, não. Não é assim que a coisa funciona. Vocês têm uma divergência, certo? Muito bem. Todo relacionamento tem divergências. Isso faz parte de qualquer relacionamento. Agora, como é que a gente lida com uma divergência? Tudo bem, a gente está falando de uma questão grande, não é uma coisinha à toa. A gente está falando de ter um filho, né? De formar um filho, de ser responsável pela formação de um ser humano. E eu concordo que é uma tremenda responsabilidade, porque eu sei que muitas pessoas não deveriam ter filhos. Muitas pessoas não têm, digamos assim, responsabilidade para formar um ser humano.
Então, existem pessoas que realmente, se optam por não ter filhos, assim devem permanecer. Mas ela quer ter, ela quer muito ter. Como é que vocês vão resolver esse dilema? Primeiro, entender por que ela quer ter e por que você não quer ter. Aí, como é que a gente consegue esclarecer isso melhor? Conversando, tá? Vocês estão numa fase em que vocês não falam mais do assunto, mas ainda existe espaço para falarem a respeito. Porque aí você precisa colocar as suas opiniões. Você tem medo do quê? Do custo que é um filho, porque vão combinar. Não é barato ter um filho, não é barato criar um filho, e são muitos anos, tá? E eu penso assim, se você decide ter um filho, você precisa cuidar, você precisa ser responsável por ele. E você precisa fazer o melhor para dar educação, formação, cultura. E esse é um projeto ambicioso. Mas vamos tentar entender, você tem medo do quê? Né? De não conseguir dar conta, de repente, ter que abrir mão das suas coisas, quais são os seus projetos de vida. Porque, Ricardo, quando você decidiu se casar, né, você pensou na possibilidade de formar família? Porque tudo bem, se a tua esposa não quisesse ter filhos como você, estava perfeito, né? E seria uma opção do casal. Mas ela quer e você não. Então, vocês precisam entrar num acordo. Porque essa questão, se não for bem trabalhada, pode causar a ruptura do relacionamento, tá? Então, vocês precisam ter esse espaço e entender qual a importância para ela de ter esse filho, se é possível negociar isso, porque às vezes tem casal que fala assim, tá bom, mas só vamos ter um, né? Porque pensa na formação, no custo e tal, e vamos ter um filho só, ok? Tá? Mas buscar nessa comunicação, nessa conversa, entrar num acordo. É assim que funcionam os relacionamentos, gente. Relacionamento não é tudo para um ou tudo para o outro. Não é assim uma relação, digamos, via única, né? Então, eu dou e não recebo nada. Relacionamento assim não funciona, nenhum tipo de relacionamento. Relacionamento qualquer implica em troca. Dou e recebo. Dou e recebo, tá? Então, vamos tentar negociar essa questão e verificar quais são as possibilidades de você ceder e dela ceder, até vocês conseguirem entrar num acordo. Se você tem medo da responsabilidade, eu acho que você é um sujeito coerente, tá? Porque ter um filho e criar um filho é uma tremenda responsabilidade, mas também é uma experiência única e maravilhosa, mas não é para todos, tá? E aí vocês dois precisam conseguir verificar quais são as possibilidades e quem consegue ceder nessa questão. É a mulher que tem o filho, é a mulher que engravida, mas vocês são um casal, né? E se ela não fosse leal a você, se ela não respeitasse a sua opinião, ela já teria engravidado, ok? Porque a mulher, ela consegue fazer isso. Exatamente, Chiquinho. Relacionamento não tem manual, não existe manual. Cada relacionamento é único. O formato do relacionamento é o casal quem vai dando, né? Respeitando as diferenças, aceitando que o outro nunca vai ser como você deseja. Então, o outro nunca vai corresponder 100% das suas expectativas. Graças a Deus, né, gente? Que chato ia ser. Então, é bom ter um tema para a gente poder discutir, para a gente aprender, para a gente desenvolver e para amadurecer nesse relacionamento. Então, Ricardo, por favor, não desista, ok? Se for difícil para vocês, procure um terapeuta de casal, né? Que pode auxiliá-los, intermediar essa conversa entre vocês e buscar os pontos primordiais no sentido de por que você não quer ter e por que ela quer ter. Um dado importante. A nossa sociedade, ela vai passando regras e conceitos, né? No sentido de que todos nós deveríamos seguir. Então, para você estar inserido nessa sociedade, você tem que cumprir, né, alguns ciclos. Eu digo o seguinte, a sua vida é única, o seu relacionamento é único, você é único. Claro que para viver em sociedade, algumas regras são fundamentais. Mas eu não preciso seguir aquela regra da sociedade que você tem que nascer, crescer, namorar, casar, ter filhos,
Porque é uma cobrança eterna, nunca acaba, né? Então, se a mulher é solteira e não namora, nossa, como assim você não namora? Se a mulher tem 40 anos e não se casou, nossa, tem problema, porque não se casou até os 40 anos. Se o homem não se casou, nossa, que problema será que ele tem? Então, esses conceitos, me desculpem a linguagem, mas é um saco, né? Porque quem vive buscando corresponder a padrão social, vive infeliz. E isso se refere a vários aspectos. Então, assim, aquele tipo de roupa só é para aquele tipo de corpo. Não, porque você tem que gostar desse carro. Não, porque você tem que gostar daquele programa de TV. Não, porque você não pode gostar de novela, porque isso Para, gente. Seja feliz. Você gosta de feijoada? Coma feijoada. Você gosta de sushi? Coma sushi. Então, entenda que você é um ser único. E, como tal, merece ser respeitado. Ok? Mas se você, primeiramente, não se respeitar, ninguém vai fazer isso por você. Combinados? Então, viver e ser feliz. Nosso maior objetivo na vida. Certo? Amores, sobraram muitas questões. Eu fico feliz porque isso faz com que a gente mantenha a nossa transmissão semanal, né? O nosso programa de segunda-feira, que eu estou amando fazer. Podem acreditar, me dá muito prazer ter esse contato com vocês, ter esse feedback de vocês, é muito bom mesmo. Quero só lembrá-los, isso não é terapia, ok? A minha formação é psicologia, a minha especialidade é sexualidade humana, mas o nosso trabalho aqui é só esclarecer, orientar e, se necessário, encaminhar para um processo terapêutico. Eu respondo a pergunta, mas de uma forma sintética. Eu não estou fazendo uma análise profunda. Para isso, nós precisamos ter acompanhamento profissional, ok? Então, esse trabalho está sendo muito gratificante para mim, realmente eu estou tendo um resultado muito bom, as pessoas estão gostando muito e participando muito também, isso me deixa bastante feliz. Todo o programa, ele é editado e é colocado no YouTube, eu tenho uma página no YouTube, eu tenho um canal. Olha, minha assistente me ajudando aqui. Eu tenho um canal no YouTube que vocês podem se inscrever e já tem muitos vídeos sobre vários temas, inclusive os programas de TV que eu participo. Vocês podem se inscrever, ok? E lá vocês têm acesso a todos esses temas que eu já discuti. E esse também vai para o YouTube depois, ok? Então, se não deu para você assistir hoje, não tem problema. Então, meus amores, eu gostaria de ficar mais tempo, mas né, a gente se comprometeu a meia hora, eu já ultrapassei 5 minutos, ok? Mas não tem problema. Então, a gente se encontra na próxima segunda-feira, às 20h30, né? Sempre no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Estou aqui com vocês para fazer o meu melhor sempre. A minha dica de hoje, para essa semana, né? Porque tem gente que sofre pra caramba na segunda-feira. Não espere até sexta-feira para ser feliz, ok? Seja feliz hoje, amanhã, depois, um pouquinho a cada dia. Busque isso arduamente, porque você merece. Combinados? Então, uma semana excelente. Fiquem com Deus, ok? E um beijo da Jo. Tchau.